Olá, eu sou Gunther Alexander e esse é o 4V Podcast, um espaço de escuta, denúncia e resistência contra todo tipo de violência e discriminação. Hoje, o episódio é urgente e necessário. Vamos falar sobre a luta contra a imposição do PEI, o Programa de Ensino Integral, nas escolas públicas estaduais de São Paulo e também nas municipais. Um programa que tem sido empurrado goela abaixo da comunidade escolar, desmontando o ensino noturno, expulsando os estudantes trabalhadores e criminalizando qualquer resistência. O caso mais grave que aconteceu até agora é com o estudante Lucas, que justo nos acompanha aqui, né? Que também é presidente vice-regional da UPES, né? Seja bem-vindo. Ele foi detido pela diretora de sua escola apenas por protestar pacificamente, reivindicando o direito da sua comunidade de ser ouvida. Esse ato, que deveria ser um exemplo de cidadania, virou um pretexto para a diretora deter Lucas contra sua vontade dentro de uma sala da escola, sem direito a se alimentar e sem informar seus pais. Isso gerou comoção em toda a comunidade. Se você ainda não viu o vídeo, depois a gente também vai disponibilizar através do canal da UPES o link na descrição desse podcast. Então hoje, além do Lucas, vamos conversar com outras 3 vozes fundamentais para entender o que está acontecendo, né, na implantação do ensino integral na Escola de São Paulo e nessa excessiva vigilância também que vem ocorrendo. Então, conosco temos aqui a professora Luciana Xavier. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. Educadora da rede municipal, né, e referência nas lutas populares em defesa da escola pública há muitos anos. Estamos aí. Conosco também acompanha aqui o Fernando Cássio, pesquisador da Faculdade de Educação da USP, também da Rede Escola Pública Universidade, um dos principais estudiosos, né, críticos, e uma das principais vozes que está aí estudando todos esses ataques, né, nas políticas educacionais aqui de São Paulo e do Brasil. E também nos acompanha, seja bem-vindo. Perdão. Olá. Que o microfone depois vai ficar mais com ele comigo. E também Silene Maciel, nossa codeputada estadual da bancada feminista do PSOL aqui no estado de São Paulo, também professora e militante da educação popular. Seja muito bem-vinda, Silene. Obrigada. Então, vamos entender o que é o PEI na prática, porque ele está sendo rejeitado por tantos estudantes e professores, e como enfrentar esse desmonte com organização e resistência. Vamos chamar a vinheta e já começamos. Muito bem. Em 2025, temos alguns fatos polêmicos relacionados ao programa de ensino integral. O primeiro deles é a imposição autoritária, né, do PEI em centenas de escolas, sem consulta pública e muitas vezes contra a vontade da comunidade escolar. Também tivemos o fechamento de turmas noturnas, que já vem ocorrendo há vários anos e que se intensificou ao longo dos últimos meses, dificultando o acesso a estudantes que trabalham. O Fernando Cássio vai trazer aqui algumas dados, né, algumas informações sobre também essa questão de como está sendo levado isso. Também tivemos o afastamento ou demissão indireta de diretores e professores da categoria O e professores efetivos que recusaram esse modelo. Também houve a criminalização de protestos, como o caso do Lucas, né, detido injustamente. Tivemos muita repressão, né, à organização estudantil e limitação de espaços democráticos nas escolas. Eu mesmo vivi isso na pele, na escola do nosso filho, no ano passado e ainda esse ano, né? Aí tem bastante história também para contar, mas, enfim. E várias denúncias de assédio institucional por parte de gestores e também das diretorias de ensino, né, contra professores e estudantes que são críticos a essas políticas que consideramos autoritárias e discriminadoras. Então, a primeira pergunta a gente vai passar agora para o Luca, que nos conte um pouco primeiro, né, para a gente entender o que aconteceu, Luca, que a diretora foi lá e te prendeu. O que ocorreu? Conte-nos um pouquinho. O que acontece? O Tito é uma das melhores escolas da diretoria Norte 2 da Zona Norte. E aí eu acho que o governo viu como uma oportunidade de implementar esse novo projeto dele, né? Esse projeto do Tarcísio da escola integral. Porque colocando numa das melhores escolas, seria mais fácil de implementar nas próximas. E aí ele propôs
esse programa do dia para noite. Por exemplo, numa quinta-feira, ele mandou para a escola para na sexta fazer uma votação com a comunidade. Só que esse projeto ia abalar absurdamente a estrutura e o funcionamento da escola, porque muitos alunos do ensino médio iam estudar à tarde, num período das 2 da tarde às 9 horas da noite, numa região muito perigosa, que a qualquer hora do dia tem assalto, tem sequestro e muito mal iluminada. Então é muito perigoso você liberar os alunos tão tarde, principalmente adolescentes. E para o período da manhã ia ficar o ensino fundamental, o que poderia ser algo positivo, mas que, para além de tudo, eles também iriam para o ensino médio em algum momento, e isso também ia começar a afetar eles. A gente também descobriu que quando implementasse o PEI, muitos professores que não fossem... como que é o nome? Efetivos? Isso, muitos professores que não fossem efetivos iam ser demitidos ou iam sair porque ia implicar na carga horária deles em outras escolas. Então não tinha como eles trabalharem no título em outras escolas, e aí, portanto, eles iam sair da escola. E a diretora também estava sendo ameaçada, que por ela não ser efetivada como diretora e só como professora, a SEDUC estava ameaçando ela, dizendo que se ela não enviasse um voto positivo pro PEI, ela ia ser demitida. E iam colocar um professor que aceitasse o PEI no título. É o famoso livre e espontânea pressão. Exatamente. Mas só para entender, em que momento ela chegou e te deteve? Então, o que acontece? O que aconteceu? A gente fez a nossa primeira paralisação. E a primeira paralisação foi super de boa. A gente conseguiu que muitos estudantes estivessem presentes. A gente explicou para eles as problemáticas, o porquê, que não era uma boa ideia trazer esse projeto para a escola. E ocorreu tudo certo. Nesse mesmo dia, a gente marcou outra paralisação para o dia seguinte. E aí, nesse dia seguinte, na primeira aula, ela me chamou na sala dela. Ela pediu para a inspetora me chamar, e quando eu cheguei na sala dela, tinha ela e mais 2 supervisores da diretoria de ensino que queriam conversar comigo porque eles não entenderam o porquê da paralisação. Sendo que foi uma coisa muito bem explicada, muito bem explícita, comunicada, né? Mas era tudo uma nuvem de poeira para poder me deixarem lá. E eu entrei na sala na primeira aula e eu não fui liberado, que a gente tem 3 aulas e um intervalo. Quando deu o horário do intervalo, eu não fui liberado. Que sala que era? É a sala dela, a sala da diretora, a sala da direção. E quando bateu o horário do intervalo, não me deixaram sair, passou o intervalo. E o que acontece? Do lado de fora, os alunos não sabiam o que estava acontecendo comigo, porque não foi explicado, não foi nem comentado o que a diretora queria conversar comigo na sala dela. Ela simplesmente chegou na minha sala e me chamou. Chegaram na minha sala e falaram: a diretora quer conversar com você. Não explicaram porquê, nem quanto tempo eu ficaria lá. Quando eu desci também não me falaram. E a gente ficou lá, eu fiquei naquela sala explicando milhares de vezes o porquê que a gente estava paralisando, porquê que a gente não queria o programa. E, de repente, a gente conversando, a gente começa a escutar uma gritaria vindo do andar de cima. E na sala dela tem as câmeras, né? E dá pra ver as salas. Quando a gente olha para as salas, tá todas as salas vazias e muito barulho, muitos gritos. E aí eu começo a ouvir o meu nome sendo gritado. Eu vi esse vídeo. Isso, Libera então. o Lucas. Libera o Lucas, por quê? Porque os alunos estudantes, né? foram mais de 300, foram todo o período da manhã, todo o ensino médio. Eles não sabiam porque eu estava lá, a única informação é que eu tinha ido para a sala dela e realmente foi como se tivesse me prendido lá. Porque eu poderia ter acontecido qualquer coisa comigo lá, né? Mas o que aconteceu? Ela trancou com a chave ou... A sala dela dá pra fechar e você não consegue abrir por fora. Ela te trancou mesmo lá? Não foi só eu, aliás. Sozinha? Isso, não foi só eu. Foi eu e mais alguns estudantes que no dia anterior estavam ajudando na mobilização. Então todas as fontes de ajuda, todas as fontes de mobilização para acontecer a paralisação estavam dentro daquela sala. E do lado de fora, os estudantes tentaram paralisar sozinhos na hora do intervalo. Sem a minha ajuda, sem a ajuda dos demais estudantes, eles tentaram paralisar. E a vice-diretora ameaçou eles e falou que se eles paralisassem, ela ia chamar a GCM para eles.
E aí, mandou todos os alunos subirem. E é claro, eles ficaram com medo, porque falou de ECM, de todos os alunos serem presos. Eles subiram pra sala e lá em cima, a vice-diretora também trancou todos na sala. De aula. Vai piorando, Quantas né? pessoas que ela prendeu? Assim? Foram todos os estudantes no período da manhã. Todos estavam paralisados, todos estavam tentando paralisar. Então, Todo peraí, mundo. ela trancou cada uma das Isso, salas? todas Essa eu não as tinha salas. entendido. É assim, na sala, você fecha e você só consegue abrir por dentro. Então, por fora você não consegue abrir. Ela fechou e proibiu os alunos de saírem. E o que ela falou é, os alunos que saírem vão levar ocorrência. E se você abrisse a porta para ir no banheiro, você levava ocorrência. Ela não deixou nenhum aluno sair de sala. Só que isso, toda essa repressão, toda essa angústia de não saber o que estava acontecendo comigo, porque começou a se criar teorias, né? De que eu estava sendo expulso, de que eu estava sendo preso, reprimido, de que eu não estava mais na escola. Começou a se criar teorias. E os alunos, num ato assim, de coragem, saíram da sala, todos de uma vez, com a faixa que estava na minha sala. Eles pegaram a faixa que tinha na minha sala, meu megafone, saíram da sala gritando, libera o Lucas. E aí a vice-diretora tentou mais uma vez parar eles. E parou na frente da faixa, mandando todo mundo voltar pra sala. E aí os alunos pegaram a faixa assim, seguraram na frente dele e falaram assim, se você tentar parar a gente vai atropelar você. E aí ela saiu da frente, os alunos paralisaram depois do intervalo. E foi quando a gente ouviu eles gritando, me liberaram da sala para poder acalmar os alunos. E eu expliquei para eles o que estava acontecendo, o que estava sendo debatido naquela sala junto com os supervisores de ensino. E depois todo aquele ato, ele tomou uma proporção imensa. Só em vários canais, em vários perfis do Instagram, em vários sites. E aí o dirigente de ensino da Norte 2 ligou para um professor da POS, que é responsável lá pelo Tito, e falou, pede para a escola não paralisar mais, que a gente não vai implementar o PEI no Tito. E ele pediu para não ter mais essa mobilização no Tito, porque eles ficaram assustados com a coragem dos estudantes de enfrentar essa repressão. Conseguiu barrar, né? Exatamente, a gente conseguiu barrar dessa forma. E isso me levou muito a refletir, porque era muita coisa em jogo, era muita repressão. Porque ao mesmo tempo que a gente sofria repressão da vice-diretora, dos supervisores de ensino dentro da escola, por cima deles estava o Tarcísio, que estava reprimindo eles. E é um jogo, uma jogada que agora o governo tem, de sair de cima para baixo, de levar uma ordem de cima para baixo e conseguir na base da ameaça, e conseguir na base do, se você não fazer, eu vou te demitir, se você não fazer, eu vou expulsar tal aluno, eu vou fechar a sala, eu vou fechar a sua escola. E ele vai nessa ameaça. Só que com os estudantes isso não funciona, porque os estudantes têm essa coragem e a gente não tem medo. A gente não tem medo do Tarcísio, a gente não tem medo dessa repressão. E quanto mais eles tentam reprimir a gente, mais voz e mais força a gente tem para enfrentar ele, para enfrentar todo esse desgoverno e todos esses ataques e desmontes que ele anda jogando em cima da nossa educação. Uau! Silene, você como parlamentar da bancada feminista, imagino que devam, né, estar recebendo aí muitas denúncias, né, sobre o PEI e também, talvez agora, sobre essa questão da IA para vigiar as escolas, né? O que mais tem chegado, assim, aí de denúncias? Como é que vocês têm lidado com isso desde a bancada, né? Bom, então, boa noite a todos, todas. Primeiro que, assim, a gente, desde o início, né, desse ano, começa uma consulta, isso que o Luca está falando, né? Começa uma consulta nas escolas, porque a primeira onda do PEI não tinha consulta. E agora vem uma consulta. Só que essa consulta, né, é exatamente o que ele está falando. Eu pude acompanhar a UPS numa escola em Suzano, que os alunos estavam no protesto, e eu estive lá. A diretora trancou a gente para fora, incluindo eu, chamou a polícia. Aí o policial falou, não, nós estamos aqui só para olhar, a gente não vai fazer nada. Eu liguei para a supervisão, aí ela deixou eu entrar, depois que eu liguei para a supervisão. Foi esse ano, Agora, primeiro semestre, junho. Foi em junho. Eu fui junto com... Foi uma dirigente da UPS e que organizou e me convidou para ir lá. E eles estavam no protesto, todos os alunos para fora, os professores para o lado de dentro.
E como se tivesse tendo aula, a escola, só que os alunos estavam pro lado de fora e os professores pro lado de dentro. E aí eu pedi para entrar e falei com a diretora. E aí um caso que eu acho assim incrível foi que ela disse para mim, eu fiz a consulta e a escola tem 600 alunos. E eu falei, quantos pais foram consultados? Ela disse 15. Eu falei, mas isso não é uma consulta, né, senhora? Não é uma consulta democrática. Se tem 600 alunos, a senhora consultou 15. Aí ela disse, eu consultei pelo WhatsApp. E nesse momento, inclusive, a aluna que estava na reunião pegou a mensagem dela, e a mensagem dela para os 15 pais eram, vocês podem vir aqui à escola para votar a favor do PEI? Caramba. E você pode, não sei se dá algum problema, mencionar o nome da escola? Não? Então, Melhor não, né? assim, na verdade, eu vou falar para você, eu posso mencionar, mas é que eu não me lembro. Tá. Né? Eu poderia passar para vocês depois o nome, mas é que eu não me lembro mesmo, são muitas escolas. Mas é na cidade de Suzano. E o que acontece com isso? Acontece o seguinte, não é uma... Primeiro, né, os alunos estavam clamando justamente porque a maioria não conseguiria ficar na escola. Então, essa é uma política, a política do PEI é uma política para expulsar o estudante da escola. Isso vai gerar um impacto no futuro de muita evasão. Nós vamos ter aí, daqui, sei lá, 5, 10 anos, um monte de... Já estamos tendo, mas vai aumentar. Número de alunos que não concluíram o ensino médio. É isso que vai acontecer. É um impacto profundo na educação do estado de São Paulo. E tem um culpado que é o Tarcísio. Então, o Tarcísio está promovendo uma evasão em massa de estudantes com essa história do PEI. Que eu quero deixar claro assim, que nós defendemos uma escola integral. Só que não é essa escola integral. Porque essa escola integral eu tive a oportunidade também, enquanto parlamentar, de visitar dezenas de escolas aqui na cidade de São Paulo, do projeto PEI, e os alunos não têm uma estrutura adequada dentro da PEI. Porque a gente pode pegar a melhor escola que tem aqui na cidade de São Paulo, ela não está preparada para colocar 600 alunos lá dentro para ficar assistindo aula o dia inteiro. Porque não tem... por exemplo, o que a gente imagina de uma escola integral, né? Uma escola que tenha outros tipos de atividade. No contraturno, que ele possa ter aula de música, que ele vai ter uma outra atividade que não existe na escola estadual. A gente sabe, sequer tem computador para todo mundo, falta material, né? Merenda de péssima qualidade, inclusive com racionamento da merenda, né? Que nós também já tivemos aqui várias denúncias no estado de São Paulo, um material péssimo que vem aí do FEDER, né, da Multilaser, um material didático que não é condizente, né, com a educação, e também o professor não é perguntado, né, qual é o material que o professor vai adotar. O professor não adota mais material no estado de São Paulo. Quando eu comecei a dar aula, nós adotávamos o material, nós planejávamos. Agora o professor é mero espectador da política pública do secretário e do governador. Então, é um desmonte, e um desmonte que tem um objetivo, né? Um objetivo de ganhar dinheiro, ou seja, privatizar a escola pública, oferecer as nossas escolas, né, e serviços para empresas privadas e não ter uma importância com a educação, de fato, porque isso que o Luca passou, né, e aí eu quero até me solidarizar com ele, é uma vergonha que um estudante, na idade dele, né, que tá legitimamente lutando em defesa da escola pública, lutando por um direito, que é o direito à escola, o direito ao horário dele de ensino, ele ser trancado em cárcere privado. Isso é um crime. É um crime. Essa diretora, essa coordenadora, enfim, toda essa equipe da gestão dessa escola deveria ser punido. Todas deveriam estar punidas nesse momento. E o governador Tarcísio, que é o mandante, né? E o secretário, esse FEDER, que a gente até hoje é um secretário antieducacional, ele esteve na LESP uma vez, no tempo aqui do mandato, ele foi uma vez que ele conseguiu falar e ele não diz nada. Ele é um cara que fala e não diz nada.
porque ele não sabe o que é educação. Ele é um empresário, né, da educação. Então, esses são, digamos assim, a nossa batalha na Assembleia Legislativa. Ela tem sido muito intensa contra, por exemplo, o corte da verba da educação. Então, olha os ataques que a gente vivenciou, né, só nesse período. Corte de verba, escola cívico-militar, projeto aprovado, inclusive, com bomba aos alunos. Né? Eu mesma tomei bomba, a gente teve que correr da polícia, fizemos tivemos que fazer toda uma segurança para os estudantes, porque a tropa de choque entrou na Assembleia Legislativa para bater em estudante. Então, assim, olha as lutas que a gente enfrentou dentro da Assembleia Legislativa em defesa da educação. É só ataque até hoje, né? Leilão, privatização, leilão de escola pública em 20 anos de magistério, porque hoje eu sou professora da escola técnica, mas eu dei aula na rede estadual e dei aula na prefeitura. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia assistir uma escola ser vendida num leilão na Bolsa de Valores. É assim, para mim isso é muito chocante, né? A gente não pode normalizar isso, né? Achar que isso é normal. Não é. É um ataque e é isso, né? Os estudantes, junto com os professores, a gente tem que reagir. Temos que reagir a esse desmonte. E salientando o que você falou sobre o PEI também, no governo federal tem um projeto de transformar 50% das escolas em PEI. Agora, já no estado de São Paulo, está transformar 90% das escolas em PEI. Então, isso só salienta mais uma desigualdade educacional que a gente está revivendo. É como se a gente estivesse revivendo essa desigualdade, porque mais alunos do noturno não vão poder estudar, muitos alunos vão sair de suas escolas. Ali, na minha região, por exemplo, se torna e tira o noturno de uma escola, outra escola com noturno é muito longe. Uhum. E aí, ao invés do aluno decidir ir para essa escola que é muito longe, ele prefere só não ir. Então, é um projeto feito para cada vez mais criar uma evasão escolar, cada vez mais tirar os estudantes das escolas. E o que você disse sobre a Lespe, sobre quando teve o cívico-militar, que a gente tentou lutar contra isso, e a gente foi abordado de uma forma muito agressiva. Muitos alunos apanharam. Teve uma estudante que também participava da UPES, que teve o braço quebrado. Sim. Sabe? Então, muitos ataques na Bolsa de Valores. Quando a gente fez manifesto na frente, quando estavam leiloando as escolas, a gente também foi muito reprimido e agredido pelos policiais. Tacaram bombas na gente naquele dia também. Tacaram bombas, bateram gás de fumaça, gás de pimenta, tudo que tinha, por a gente só estar se manifestando a favor da nossa educação. Então, é um projeto que, além de querer sucatear e acabar com a educação de qualidade no estado de São Paulo, também reprime e ataca os estudantes que tentam se opor a isso. Então, o Tarcísio ele tem um plano que ele vai impor e os alunos vão ficar calados. E qualquer aluno que quiser se impor contra ele vai ser gravemente atacado, gravemente reprimido, gravemente oprimido. E é um projeto isso, é um projeto que o Tarcísio tem junto com o FEDER, de atacar cada vez mais a nossa educação. O momento não está fácil. Fernando, você tem acompanhado e pesquisado de forma crítica, de forma aprofundada, essas políticas educacionais desse adorável governo Tarcísio. Que dados você pode trazer para nós e o que você, que estuda tanto esse assunto há tanto tempo, o que você acha que está por trás dessa imposição do PEI? Olá. Bom, eu tenho estudado as políticas do governo Tarcísio e todos os outros, né, que o antecederam. Então, quando a gente olha, né, num arco assim, maior, né, de tempo, a gente vê que a gente tem continuidades, né, em várias linhas e rupturas em outras, né? Então, assim, a primeira coisa que eu vou falar sobre o PEI é que a história do PEI, né, desde 2012, quando ele começou a ser implementado pelo governo do Geraldo Alckmin, né, ela é a história de manipulação de conselho de escola, ela é a história de imposição, né, de imposição de modelo, é isso. Então, isso a gente sabe.
Então, o que acontece agora, quer dizer, o cárcere privado, isso aconteceu já em outros momentos. Que é isso, talvez a gente não tenha tido estudantes de coragem que vieram trazer isso a público dessa forma, mas assim, a história é essa, não é? Então, esse programa, eu comecei a estudar esse programa em 2017, né? A gente já publicou muitos textos, muitas notas técnicas, muitos artigos, muita coisa a gente já fez sobre isso, né? Então, nós, por exemplo, fomos os primeiros a demonstrar que o programa exclui os estudantes. Então, assim, quer dizer, quem demonstrou primeiro isso fomos nós, nossas pesquisas, a demonstrar isso, né? Que quando você instala uma escola PEI num lugar, você esvazia essa escola, porque os estudantes mais vulneráveis, mais pobres, não ficam nessa escola. Então, na média, as escolas PEI, elas perdem 50% das matrículas, imediatamente, né? E aí elas vão perdendo mais matrículas à medida que essas escolas, elas têm ali um tipo de regime, né? Um pouco competitivo, um pouco privatizado, né? Avaliação 360, uma série de elementos, assim, né? Do privado, que impõe ali um tipo de lógica competitiva, individualista, que também vai excluindo os estudantes depois, ao longo do tempo. Então, os estudantes mais vulneráveis, a gente sabe disso, estudante mais vulnerável, mais pobre, que tem família menos escolarizada, ele precisa de mais da escola pública. A escola pública faz mais diferença para esse estudante. Então, se esse estudante não encontra isso na escola pública, se a escola PEI ela não quer esse estudante, não deseja esse estudante, ela vai excluir esse estudante. Então, veja, em tese, os estudantes mais pobres, mais vulneráveis, são os que mais precisariam da escola de jornada ampliada, que é o que a PEI oferece. Só que, no fim das contas, ela não tá disposta a isso. E a gente sabe, né? Então, veja, até 2019, tá? Até 2019, eram 416 escolas PEI no estado de São Paulo. A rede estadual de São Paulo, para vocês terem uma ideia, ela tem aí 5.200 escolas, né? Perto disso, dessa ordem. Então, assim, a PEI até 2019, ela chegou a 8% da rede. Tá? E esse programa ele foi desenhado em 2012, e quem disse isso para mim foi o Hermann Vorwald, que era o secretário de Educação na época das ocupações, pessoalmente, numa entrevista que fizemos com ele de pesquisa. Então, Hermann, que assim, podemos criticá-lo por todas as coisas que fez, mas é uma pessoa que sabe fazer conta, né? E me disse o seguinte, disse para nós, olha, esse programa foi pensado para chegar até 20% da rede. Ponto. O que significa isso? Eles tinham um programa desenhado para atender um setor da rede que é uma população de classe média, né? Branca, de regiões mais centrais da cidade, né? E das cidades do estado de São Paulo. É isso, é para isso que foi feito. Foi feito para produzir resultado rápido com uma população que precisa menos da escola pública. Essa é a lógica do PEI. A lógica fundadora, né? Até 2019. Aí o que vai acontecer em 2019? Vai entrar um outro governador, João Dória, né? João Dória, vocês sabem, né? João Dória tinha um sonho, né? O sonho de João Dória é ser presidente da República, né? João Dória é um arrivista político, né? Conhecido arrivista, autoritário, que se elegeu na bandeira do bolsonarismo, reacionário, né? Com as piores agendas, as piores pautas, violento, né? Ultraliberal, Meu nariz que o diga. demofóbico, uma pessoa, né, detestável, um dos piores tipos de político. Pois bem, João Dória, enfim, tem todo né, o governo de João Dória, não vou contar a história dele, mas o João Dória, quer dizer, ele foi quem de fato fez a grande expansão do PEI no estado. Então, no governo do João Dória, o que vai acontecer é que o PEI vai saltar de 400 escolas para 2.000 escolas. E aí ele vai chegar a mais ou menos 40% da rede. Por exemplo, mais do que o dobro para aquilo que ele foi planejado para ser inicialmente. E aí isso gera um problema muito grave na rede. Qual é o problema? O problema é que se a gente sabe de antemão, porque nós já demonstramos isso, nós temos um artigo conhecido, famoso, chamado A Desigualdade é a Meta, que foi publicado com o professor Eduardo Girotto, lá da USP, meu colega. E nós, enfim, estudamos a PEI na cidade de São Paulo em 2017 e mostramos como que no território a PEI piora o entorno dela. As escolas do entorno ficam superlotadas, ficam cheias de aluno e a PEI vazia. Agora vocês imaginem, se com 400 escolas, né, a gente tem este fenômeno,
de uma expulsão, né, generalizada de estudante. Agora você imagina você expandir esse programa para 2.000 escolas, né? Se cada uma dessas 2.000 escolas vai perder metade das matrículas, aonde é que você vai arranjar escola para enfiar essa quantidade de pessoas que está saindo, que está sendo expulsa dessa escola? O que isso vai acontecer, o que isso vai produzir, do ponto de vista assim, de organização, de gestão da rede, é colapso. Né? É colapso. Isso, de fato, aconteceu. Né? No começo de 2022, né? Faltou vaga de ingresso para criança de 6 anos de idade no primeiro ano do ensino fundamental, na cidade de São Paulo, que era uma coisa que não acontecia havia 30 anos. Né? Porque a gente universalizou o ensino fundamental. Quando você tem falta de vaga no ensino fundamental na prefeitura de São Paulo, que faz, né, oferta compartilhada com o Estado, porque o ensino fundamental, a oferta é, pela lei, compartilhada entre Estado e município, isso ocorreu por causa da expansão do PEI, que gerou uma situação de falta de vaga na rede estadual e a rede municipal não conseguia absorver o público-alvo da educação infantil que estava saindo e entrando no ensino fundamental. Então, isso é o reflexo do colapso do PEI. Né? Então, o que a gente viu no governo Tarcísio? Na verdade, o governo Tarcísio, eu não tenho os dados de 2025 do PEI, né? Então, assim, a gente ouve falar que tem situações acontecendo em escolas, que é um pouco, Lucas, aquela história, assim, que a gente ouvia lá em 2017. Chega aquela conversa, olha, vai virar PEI a escola. Toda a comunidade se mobiliza, porque se vai virar PEI, metade dos alunos não vai poder continuar nessa escola. Porque não tem condição de ficar 9 horas na escola, 7 horas na escola, porque se é ensino fundamental, a família não pode buscar esse estudante na hora do almoço, e nem no meio da tarde. Então, assim, isso inviabiliza que metade dos estudantes fiquem na escola, né? Muito bem. O problema é o seguinte, que o governo Tarcísio, entre 2023 e 2024, ele aumentou só 20 escolas PEI, na verdade. E para 2025 eu não sei o dado, mas eu desconfio que ele não esteja aumentando muito o número geral de escolas PEI. O que ele está fazendo é outra coisa. E eu vou contar para vocês o que ele está fazendo. Eu vou contar o que ele está fazendo. Então, veja bem. O governo Tarcísio publicou, eu vou ler aqui, né, uma portaria em 2024, né? Que, assim, eles não contam pra ninguém, né? Que eles publicam essas portarias, mas a gente acompanha, a gente lê o Diário Oficial, né? Então, é um pouco da nossa penitência diária, né? Ler o Diário Oficial, acompanhar isso, né? Então, essa portaria GSE, COPED, CIS e CITEM, número 1, de 10 de maio de 2024, essa portaria, ela estabelece, tá? O seguinte, ela estabelece que as escolas PEI com esse turno de 7 horas, elas vão acabar no estado de São Paulo. É isso que ela estabelece. Então, veja, da onde surgiu a escola PEI de 7 horas? Originalmente, lá no governo do Alckmin, a escola PEI ela tinha uma jornada escolar de 9 horas. Só que eles perceberam rapidamente, claro, né? Inclusive as nossas pesquisas ajudaram os governos a perceberem isso. Eles perceberam que era inviável eles não conseguiam realmente manter estudante nenhum na escola durante 9 horas. Então eles criaram uma outra jornada, uma jornada de 7 horas. Uma jornada um pouquinho menor. Justamente com essa intenção de tentar ali acolher um pouco dos estudantes que não tinham como permanecer nessa escola. Então eles começaram a instalar as escolas PEI nas periferias, primeiro, nos bairros mais afastados do centro, porque antes eram só nos bairros mais nobres, né? Começaram a instalar nas periferias, mas mesmo assim no centro das periferias, nas áreas mais ricas também das periferias. Porque as periferias também têm áreas mais ricas, onde você tem uma classe média, uma população com mais recursos, mais condições. Então o que acontece? Eles começaram a instalar ali e eles criaram um turno de 7 horas. Então o que o Tarcísio quer fazer? O Tarcísio quer acabar com o turno de 7 horas. Então se ele vai acabar com o turno de 7 horas, ele vai diminuir o tamanho do PEI. Na verdade. O problema é que o governo Tarcísio ele não está divulgando isso em praça pública. Porque o problema é que a política de educação em tempo integral ela é hegemônica hoje no país. Então, na verdade, quem defende a política de educação em tempo integral é o governo Lula, hoje, inclusive. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do modelo de privatização, dos leilões, né? Na verdade, esse modelo foi criado pelo BNDES. Né? Eu escrevi um artigo há um tempo atrás mostrando isso. Na verdade, o Tarcísio aderiu a um modelo que é o modelo federal, que foi criado para lidar com o ajuste fiscal, o fato de que o ajuste fiscal impede o governo federal de fazer política.
E aí se criou um modelo, que é esse modelo dos leilões, né? Das chamadas, que na verdade não existem, né? Atividades não pedagógicas. São um absurdo, né? Porque tudo na escola é pedagógico. É um absurdo falar que existe atividade não pedagógica, serviço não pedagógico, leiloável. Então, criaram isso. Então, no caso, então, o governo Tarcísio está numa situação que é o seguinte, ele não pode chegar em praça pública e falar, olha só, a gente vai desmontar o programa de escola de tempo integral. Até porque, olha, veja bem, o programa de militarização, tá? Eles estão querendo militarizar 100 escolas, né? Por enquanto não estão conseguindo. Felizmente não estão conseguindo. Mas não estão conseguindo militarizar nem 100 por enquanto. Então, né? Estão vendo como é que é difícil fazer as coisas em São Paulo, porque tem resistência de todas as frentes. Aqui nessa mesa é isso, né? Tem gente de todos os campos que está resistindo a essas coisas. 72% dessas 100 escolas são PEI. Só para te dar esse dado. Tá? Um dado bem de realidade, assim. Então, na verdade, eles chegaram numa situação que não dá mais para expandir o PEI. Não tem mais como aumentar o PEI. Percebe? Não dá para chegar a 90%. Eles até podem anunciar isso, porque, na verdade, o bolsonarismo vive de anúncio, né? Mas, assim, eles não têm como fazer isso na prática. Não tem como, porque não tem onde enfiar os alunos que eles vão expulsar. Vai por aonde? Nos 10% das escolas restantes, não é possível, não tem como. A conta não fecha. Não dá para organizar esse sistema vai implodir. E eles sabem disso. Eles tanto sabem disso que publicaram essa portaria. Então, essa portaria diz o quê? Ela diz o seguinte, olha, diretoras, diretores, a partir de agora, todas as escolas PEI terão um turno de 9 horas. As escolas que quiserem permanecer com o turno de 7 horas não poderão abrir matrículas para o ano que vem. É isso que ele diz. Ou seja, eles estão garantindo que todas as escolas PEI com turno de 7 horas acabarão em no máximo 3 anos. É disso que eles estão falando. Então, veja, uma tese, Lucas, possível, é que essa tentativa de migrar algumas escolas, que, como você disse, melhores, né? Você falou que você está numa das melhores escolas da diretoria Norte 2, né? Então, assim, tentar garantir que você consiga pelo menos manter o número de escolas PEI, pegando as melhores que ainda não migraram para o PEI e colocando o turno de 9 horas. Esperando que você vai conseguir criar um turno de 9 horas numa escola que é, entre aspas, melhor. O que é a escola melhor? A escola melhor é a escola que atende estudantes menos vulneráveis. É isso, essa é a definição prática, né? Os estudantes mais vulneráveis estão nas escolas ditas piores. Aquelas que têm menos infraestrutura, aquelas que ficam mais afastadas, aquelas que têm menos recurso, aquelas que têm a gestão com mais problemas, essa gestão que troca diretor toda semana. Foram mais de 700 diretores de escola designados que saíram, que perderam o cargo no último ano e meio na rede estadual de São Paulo. Então, esse nível de rotatividade de gestão docente, isso é impossível você ter uma rede de ensino que funcione bem, minimamente bem. Só por causa de plataforma. Aliás, a grande política do FEDER e de Tarcísio é plataforma. Se vocês me perguntarem qual é a grande política educacional do Estado de São Paulo, plataformização da educação. Essa é a grande política. É nisso que eles apostam as fichas, é isso que eles fazem, né? Então, esta política de plataformização, que nós já demonstramos também que não contribui em nada com a aprendizagem, temos nota técnica da Repul sobre isso, esta política está causando afastamento de diretores concursados. 230 já, desde 2024. Dados levantados nas 91 diretorias de ensino por nós. Isso, dados levantados por nós. Em cada uma das 91 diretorias de ensino. Então, assim, o PEI é isso, né? Eles estão jogando agora com as escolas, mas a intenção deles não é ampliar esse programa. Na verdade, a intenção deles é manter o número de escolas mais ou menos parecido, considerando que eles vão acabar com o turno de 7 horas. Se eles vão acabar com o turno de 7 horas, várias escolas vão voltar a ser escola de tempo parcial. O problema é que se as escolas voltarem a ser tempo parcial, o que é que esse governo vai oferecer e como é que esse governo vai se mostrar, e Tarcísio vai se mostrar em eleição? Como uma pessoa que acabou com a escola de tempo integral, ele não vai se colocar desta forma, né? Embora isso, né? Até seria bom diminuir o tamanho desse programa, considerando os males que ele provoca, do ponto de vista do direito à educação, né? Da permanência na escola. Mas eles não vão fazer isso. Então, eles estão agora jogando, né? Tentando selecionar escolas que são escolas ditas melhores, para tentar forçar o PEI nessas, para manter, na verdade, o número mais ou menos constante, considerando que eles vão reverter o PEI em outras escolas. Naquelas escolas onde estudam os estudantes que, em tese, mais precisariam dessa escola de jornada ampliada. E não tem, e não vão ter.
Porque essa é uma escola de jornada ampliada e concordo muito bem com o que você disse. É muito diferente, né? Educação em tempo integral de educação integral. Aliás, o próprio CNE, Conselho Nacional de Educação, há poucas semanas, publicou uma diretriz curricular nacional para o que eles chamam, e aí eles deram esse nome de educação integral em tempo integral. Justamente para sublinhar o fato de que não basta ser em tempo integral, né? Tem que ser uma educação que forme a pessoa em todos os níveis, né, da formação humana. Né? E a gente já teve modelos de educação integral no Brasil de sucesso, e modelos que os próprios CELS, na sua concepção original, os próprios CIEPs lá no Rio de Janeiro, a escola Politécnica no Rio Grande do Sul, né? Então a gente teve experiências Deixa eu falar uma coisa, adequadas no país ao longo do tempo, né? Então é o que Eu queria falar uma coisa para você. Eu tô achando interessante isso que você falou, mas, por exemplo, nós recebemos esse ano, e não foi de uma escola, foi várias. Teve um movimento em várias escolas das diretoras refazerem a consulta. Então, por exemplo, teve um movimento em Ribeirão Preto, eles me ligaram, teve manifestação, tinha novas... Deixa eu ver quantas eram. Eles me falaram quase 200 escolas que tinham uma consulta para voltar ao PEI. Eu estive em uma em Itaquera, eu estive em São Mateus, os alunos fazendo protestos como esse. Então, existiu um movimento esse ano... Sem dúvida. De retomar essa ideia da... Eu acredito. Entendeu? Mas o que eu estou dizendo é que nos bastidores tem um outro movimento, que é de trocar algumas escolas por outras. Entendi. É isso que eles estão fazendo, na verdade. Porque eles estão acabando com o turno de 7 horas do PEI. Porque para o diretor é vantajoso, né? Virar PEI, né? Para o diretor de algumas escolas. Das escolas que têm estudantes menos vulneráveis. Porque as escolas que têm estudante mais vulnerável, essa escola vai ficar vazia. Já estão, Esse né? estudante vai sair dessa escola, entende? Então é isso, eles estão tentando pegar ali, raspar o tacho de todas as escolas mais centrais que ainda não se tornaram PEI. Aliás, muitas dessas escolas, por causa de diretoras e diretores de luta, que não deixaram e que são sensíveis ao problema de que é isso, virou PEI e perdeu os alunos. Tem um monte de diretores, amigos, colegas que, assim, impediram escola no Tatuapé, escola na Vila Mariana, de virar PEI. São essas que estão na roda, né? Ou as escolas ficam no centro dos bairros, mesmo que sejam de extremidade da cidade. Agora, o outro movimento, esse de bastidor, é que eles estão querendo voltar ao turno parcial em algumas escolas. Em quais? Né? Nas escolas mais vulneráveis. Então, assim, eles estão retomando a lógica lá de trás, né? O problema é que é insustentável, gente. É insustentável. Por quê? Porque não dá para você assumir que a escola de Itaquera, né? Que essas 200 escolas, que elas são escolas, assim, que não recebem estudantes vulneráveis, né? Porque a gente está falando do PEI. O PEI chegou aqui a quase 46%, 47% da rede. Não tem como, a rede não comporta mais. Não dá para virar mais nenhuma escola PEI. O PEI só tem um caminho possível, que é voltar para trás, né? Que as escolas deixarem de ser PEI. Esse é o único caminho possível. Não dá para ampliar. Não tem como ampliar. Então, se eles estão ampliando, ou querem ampliar, ou anunciaram que vão ampliar, ou fizeram consulta, é porque eles estão no outro sentido, voltando atrás. A gente não tem como saber ainda. A gente só vai saber a hora que a gente tiver o censo escolar do ano que vem. A hora que a gente tiver os dados do censo escolar do ano que vem, do INEP, aí a gente pode fazer a conta, a gente pode ver as matrículas, e a gente pode saber exatamente quantas escolas deixaram de ser PEI e quantas viraram. Então, essa série histórica, que chega aqui em 2.300 e alguma coisa, em 2024, é obtida dessa forma. Então, a gente acompanha isso. A gente acompanha isso desde 2012. Ano a ano, a gente sabe quantas escolas PEI tem no estado de São Paulo. Né? Eu não tenho dado 2025. Inclusive porque é isso. A luta contra o PEI, ela contribui muito para também frear essa sanha, né? de ampliação de escola de tempo integral, sem condições de ampliar a escola de tempo integral. E aí digo a vocês, gente, os programas de jornada escolar ampliada no Brasil, em todos os estados, são excludentes. Todos os programas. Não importa o governo, se é direita, se é esquerda, todos os programas que existem hoje no Brasil são parecidos com o PEI.
né? Eles excluem os estudantes mais vulneráveis. Aliás, aí é por isso que o CNE entrou na parada, né? Com a diretriz curricular. Para dizer, olha, governadores, secretários, maravilha, nós defendemos, né? Ampliação de jornada escolar, isso é bom, isso é ótimo, adoramos, mas não pode fazer isso excluindo. Não pode fazer isso excluindo o estudante mais vulnerável. Aliás, inclusive, eles usam as nossas pesquisas na diretriz curricular nacional para justamente dizer, olha, tem pesquisas que mostram que a política de expansão de jornada exclui. Então, assim, o problema é isso, é que o governo Tarcísio é um governo fascista, né? Extrema-direita, que não tem vergonha, né? O Tarcísio, agora no 7 de setembro, rasgou o véu, né? Definitivamente, ali é um fanático. Assim, se alguém tinha alguma dúvida ainda disso, né? É um fanático bolsonarista dos mais radicais, né? Golpista, tudo, né? Muito bem, então assim, eles não têm vergonha nenhuma, né? De excluir estudante. Imagina, né? Se eles têm coragem de defender golpe em praça pública, em caminhão de som, né? Com bandeira dos Estados Unidos tremulando, eles não têm menor pudor, o menor pudor de defender, excluir estudante pobre da escola pública, né? Porque é isso, no fim das contas, que o PEI faz. O PEI, a militarização. E aí concluo. Existe uma discussão, né, no debate da privatização da educação, né, que fala de uma coisa chamada um discurso de escolha escolar, né? Tem um nome em inglês, school choice, né? O que é isso, né? É a ideia que se vende para a população de que as pessoas elas vão ter escolha, né? Então, então, o estudante, o seu pai, a sua mãe, os seus responsáveis e tal, eles têm a opção, então. Tem uma escola de tempo integral, tem uma escola militarizada, tem uma escola religiosa, tem uma escola privatizada, com OS, com leilão, sei lá como. E é como se existisse, como se o sistema de ensino, que é universal, né, ele fosse loteado em vários subsistemas, criando uma espécie de um mercado dentro do sistema público. Isso é uma política de mercadorização da educação. Sem romper com a ideia do público. Mas você vai fragmentando, loteando o sistema de ensino e criando uma lógica de privatização e a ilusão de que as pessoas têm escolha, como se elas estivessem no mercado escolhendo um produto, né? O problema é que isso é uma ilusão, isso é falso, né? Isso é falso por quê? Isso é falso porque se você olhar a militarização escolar hoje no Brasil, a militarização escolar hoje está funcionando em município de 4 mil habitantes. Né? E ocupando, sei lá, 100% das matrículas já em município. A escola de tempo integral é isso. Vai abrir escola de tempo integral num bairro, o estudante do noturno não vai mudar para a escola do outro bairro. Porque fazer isto significa duplicar o custo e o tempo do transporte. Isso vai significar o quê? Evasão escolar. Né? Evasão escolar forçada, portanto, exclusão. Expulsão escolar, como Paulo Freire gostava de dizer. Então, assim, é uma ilusão esse discurso, né? Da escolha escolar. Assim como da reforma do ensino médio também usa o discurso da escolha, né? É uma ilusão. E ele é totalmente baseado em premissas de mercado, né? Então, assim, o que eu posso dizer sobre o PEI é isso. Ele não tem como aumentar. Então, se eles querem aumentar em 200 escolas, eles vão ter que diminuir 200 de outro lugar. Porque não cabe mais no sistema. Inclusive por isso, porque 72 delas já vão virar escolas militarizadas se ele conseguir, né, se ele conseguir ultrapassar ali a proibição do Tribunal de Contas do Estado. Esperamos que não, né, governador? Que não vai conseguir. Então tem resistência, Estado de São Paulo. Mas é isso, assim, ele tá numa certa encruzilhada com relação ao PEI, né? Porque ele tenta expandir por um lado, vai encontrar resistência nas escolas, né? Porque não tem para onde ir mais. Vai encontrar resistência no legislativo, vai encontrar resistência nas universidades, vai encontrar resistência nos sindicatos, vai encontrar resistência em todo mundo que defende o direito à educação, todos os setores. O Ministério Público, os órgãos de controle, todo mundo acompanha esse PEI, né? Então a gente já sabe que não tem para onde expandir. O que eu acho é isso, é que a gente precisa prestar atenção nas escolas mais vulneráveis, aonde o turno parcial deve voltar nos próximos 2 anos. Uau! Luciana, você que está na rede municipal, acompanha de perto, também está acontecendo, né, esse mesmo fenômeno. Para além do discurso oficial, né, que também é muito variado hoje aí pelo Nunes e pelo Tarcísio,
como você enxerga, né, ali no chão da escola, né, e como você, essa questão do ensino integral, e como você acredita que também as educadoras podem resistir, né, eventualmente, a um modelo autoritário, né, de imposto goela abaixo. Como que é isso na rede municipal para você? Bom, vamos lá. Boa noite. Primeiro, eu me sinto uma privilegiada de ter ouvido Luca, Fernando e Sirlene, porque eu fui anotando essas contribuições. E o processo histórico da escola pública, ele vem de um contexto que não foi planejado para a classe, para os filhos da classe trabalhadora. Essa é a história da escola pública, desde a década de 1960, que eram escolas ditas de excelência. Então, isso que o Fernando trouxe, que desde 2012, toda essa narrativa de processo histórico, ela está entrando em colisão, porque quanto maior o movimento de resistência que a gente apresenta, maior o embate. E se está tendo embate, é porque a nossa resistência tem que continuar. Quando o Fernando me traz o nome de Dória, João Dória aqui, me passa um filme na cabeça, porque em 2018 eu fui agredida brutalmente dentro da Câmara Municipal, lutando pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação pública. Então, o processo histórico ele é muito claro e a gente tem que agradecer estar neste momento aqui e podendo dizer isso às pessoas. Porque o que foi me passado até agora aqui, que eu consegui entender e anotar, porque são ilhas de excelência que o camarada quer criar. Tarcísio quer criar ilhas de excelência e excluir a qualidade da escola pública no geral. É isso que está acontecendo. Então, assim, o movimento de resistência ele tem que acontecer a todo momento, em todas as instâncias. Mas o que é mais doloroso, e a gente volta para o processo histórico, é que são dados concretos de que é morro abaixo, que isso não vai dar certo. Nós vamos estar estrangulando a educação pública, tornando ela mercadoria. Fernando também trouxe a questão da plataforma. Eu sou professora de educação infantil, primeiríssima infância. E o que nós vimos lá na escola pública, na educação infantil, é esse estrangulamento de uma forma de cima para baixo, sem consultar nada. A Sirlene trouxe uma coisa aqui, foi uma consulta, até anotei o nome aqui, eu coloquei, é uma consulta direcionada. Eu nunca, né, chega a ser uma consulta direcionada, porque é um absurdo, numa escola de 600 alunos, 15 pais, pelo aplicativo de WhatsApp. Então, assim, a gente está passando por um processo de repressão, de violência, consulta direcionada, ilhas de excelência. Foram frases, algumas palavras que eu fui colocando na narrativa aqui. Eu tenho 21 anos na Prefeitura de São Paulo. De lá para cá, o desmonte foi grande, a terceirização abrangendo muito mais educação infantil, porque nós trabalhamos em centro específico, centro de educação infantil, que são 6, na LDB a gente chama de creche, isso é a nomenclatura específica da prefeitura. Eu sou cria de escola pública. Eu estudei no Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Quando fala magistério, eu falo, isso daí é velha, porque eu estudava das 7 da manhã, o Cefam. E então, a gente, como também, Fernando, na rua aqui, já existiam escolas em tempo integral, mas que, de fato, eram para abranger a classe popular, a classe os filhos da classe trabalhadora. E hoje em dia o que está fazendo é isso. Essa palavra de ilhas de excelência foi o que eu consegui tirar dessa conversa de hoje. Porque o camarada está pegando um pequeno número de pessoas, um pequeno número de escolas, projetando isso para a população, pensando numa campanha para 2026. E aí a gente vê que o punir vigiado Foucault, né, que fala, tá aí. Então, assim, eu acho que a gente tem que continuar resistindo, nos organizando cada vez mais. A minha fala aqui, eu me solidarizo com o estudante, porque eu fico pensando, o que vai sobrar? Eu estava fazendo um curso sobre patrimônios na educação infantil. O que vai sobrar para nós? Qual é o legado que nós deixamos para esses estudantes? Porque dentro da escola pública está muito difícil continuar, está muito difícil persistir. Os ataques são todos os dias, a todos os momentos. Quando você vê que as pessoas que estão no entorno, que são educadores como nós, da limpeza, da cozinha, não estão recebendo seus pagamentos, há um desmonte também dessas pessoas, porque a escola pública ela é feita por várias mãos, por vários personagens, por vários educadores, com vários tipos de formação. Então, como é que
desemboca isso no professor? É um desestímulo total a esse movimento de resistência. A nossa formação está comprometida por conta das plataformas, porque aos poucos estão inserindo. Então, vai descaracterizando o coordenador pedagógico, vai descaracterizando a função da gestão democrática, vai minando esses trabalhadores e trabalhadoras. A gente não vê mais jovens querendo ser professores, profissionais da educação. Então, isso está muito mais que claro, cada vez mais, que há um processo de ataque brutal, porque a escola pública, quando ela vem na universalização de para todos, ela cai, ela perde a qualidade. Porque na década de 60, a gente sabe para quem que era feita essa escola. Quando ela, depois da Constituição de 1988, se dá para esses filhos da classe trabalhadora, ela só vem morra abaixo. Parece que é um movimento de cada passo que a gente dá em prol do acesso, porque a evasão sempre foi um nó da escola pública, não é de hoje. Eu estudei na década de 90, eu me formei em 96 no magistério, e aí na faculdade na década de finalzinho de 98 também. Então, a gente vê que esse desmonte da escola pública, ele é programado, ele é feito só que agora ele está feito com requintes de crueldade, porque você vende um produto para a maioria da população que não tem tempo. A gente aqui hoje está falando para quem? Quais pessoas que a gente pode alcançar? A população, ela está ali no TikTok, no WhatsApp, no Kawaii. Ah, legal, poxa, o cara está querendo melhor para a escola pública, olha que bacana, estudar o dia inteiro. Estudar o dia inteiro, permanecer numa escola por mais horas, não quer dizer que é uma educação integral. Uma educação integral, ela abrange todas as formas, como a Silene mesmo narrou aqui, de qualidade, inclusive da merenda. A gente teve uma época aí, que eu prefiro não ficar citando nomes, que a gente teve um problema muito sério com a qualidade de merenda. Era oferecido ração na geração Dória. Né? Era servido ração para as crianças. Então, assim, o processo histórico nos diz que resistir, de fato, é muito importante, de resistir e cada vez mais esclarecer para a população. Essas reuniões do micro para o macro dentro da escola, os conselhos de escola têm que existir, mas com dados fundamentados, como o Fernando trouxe aqui. Porque eu sou professora da rede pública e confesso que esses dados que ele trouxe aqui eu não sabia, porque eu também sou da rede municipal, não tenho experiência na rede estadual, mas é importante a gente saber que na década de 80, a rede municipal de ensino dessa cidade aqui, ela era a menina dos olhos de qualquer profissional da educação. A gente sabe disso. A gente entende que o Estado é uma rede muito maior, a gente sabe que o Estado vem da demanda, mas há quantos anos a Silene pode trazer esses dados que a gente não tem um concurso de fato na rede estadual? Então, quando você tira o direito e começa a terceirizar e contratar, porque os contratos são horrendos dentro da Prefeitura de São Paulo, dentro do Estado, você não tem autonomia, você não vai ter um servidor público que vai falar, ei, peraí, né? Eu estou aqui, eu fui a carreira do magistério acabou. Quando a gente diz que na aposentadoria, que foi em 2018 que eu sofri essa violência, a carreira do magistério acabou, começou a morrer abaixo. É 30 anos de previdência, não é 25 mais da carreira do magistério. Então, todo esse desmonte, ele é arquitetado por esses camaradas, essas pessoas que não fazem parte, não são do chão da escola, não sabem do que estão falando e vendem um produto. Tudo se tornou um produto. Vamos vender o produto para a população. Porque quem é a mãe que não fala, poxa, meu filho vai ficar em escola integral, é maravilhoso, eu vou ficar o dia inteiro, eu preciso trabalhar. Mas a mãe não tem tempo de participar do conselho de escola. E quando participa é pela uma rede que a gente sabe que está deteriorada. É muito rápido, é 1 minuto que você tem ali para olhar um vídeo, 10 segundos que a mãe vai ouvir um áudio, o pai. Então, como é que a gente vai fazer? É movimentos como esse, é movimentos como o do Luca, de não desistir, de resistir, porque se está tendo embate, é porque a resistência está sendo forte. Então, a gente precisa continuar resistindo. Se está tendo violência psicológica, violência física, você tem que se amparar, como você está aqui hoje, tem essa oportunidade de partilhar. Eu, particularmente, não tinha visto a história. Eu tinha ouvido falar, mas é que eu, às vezes, tento me blindar, porque machuca, dói, fere, mas o processo de resistência tem que acontecer. Eu acho que a única saída nossa é cada vez mais ter esclarecimento com dados e de todas as esferas, do estudante, dos profissionais da educação, de pessoas que trabalham com a publicidade, para nos ajudar, porque eles sabem da nossa força e sabem que quando a gente se organiza, o embate acontece.
né? Foi muito importante estar aqui ouvindo você, Luca, e não desista. Acho que é isso que a gente tem que cada vez mais batalhar. Aqui o papo tá rendendo. A gente, pelo avançado da hora, né, vamos fazer agora uma última pergunta coletiva, que também já podemos ir encaminhando para as nossas considerações finais, que é bem simples. O PEI é projeto de educação ou de exclusão? O que cada um tem a dizer a respeito, e aí vamos encaminhando para considerações finais. Deixa eu começar. Então, acho que essa expressão das ilhas de excelência, né? Naquele artigo de 2018 a gente escreveu isso, né? Ilhas de excelência num mar de exclusão. Então, assim, é uma política que foi criada para gerar indicadores, para melhorar resultados. Isso, para fazer propaganda política. Esse é o objetivo, né, original dessa política. Cases de sucesso. Isso, né? Mas aí como é que você faz o case de sucesso? Você exclui os estudantes que dão mais trabalho, né? Os estudantes que têm mais defasagem de aprendizagem. Esse que o Estado precisa colocar mais dinheiro, investir mais, gastar mais, né? Porque é isso, ele tem menos... tem menos capital cultural de origem, tem menos acesso a bens culturais. O Estado precisa colocar mais dinheiro para educar, né? Esse jovem, essa criança. Então é isso. Ele acaba que é um projeto de exclusão, um projeto que inverte uma lógica. O artigo 3º da Constituição diz que uma das funções do Estado brasileiro é combater a desigualdade. Então a política pública, a política educacional, ela não pode induzir desigualdade. Se ela induz desigualdade, ela viola a Constituição. É básico isso. Então o PEI, ele não pode nem se reivindicar, né, o que a gente chama de política focal, né, que é aquela política que é feita para focalizar um setor vulnerabilizado da população. Tipo a política de cotas, uma política focal, né? O PEI não pode se reivindicar uma política focal. Por quê? Porque é uma política que viola a universalidade, o caráter distributivo da educação pública e inverte esse caráter distributivo. Em 94, vocês acessem o YouTube, procurem um debate entre Leonel Brizola e Fernando Henrique Cardoso, né? O famoso debate na campanha eleitoral de 94, sobre as escolas CIEPs, escolas integrais no Rio de Janeiro. Fernando Henrique Cardoso diz a Brizola o seguinte, que as escolas do CIEPs são escolas muito caras, são escolas para uma nova elite. Mas quem conhece a história do CIEPs sabe que os CIEPs ficam nas periferias, nos subúrbios do Rio de Janeiro, como os CELs originais da primeira geração ficavam também nas periferias de São Paulo. Eles eram justamente para as pessoas que não tinham acesso a uma escola de alta qualidade, a uma escola que tem esporte, cultura, tratamento dentário, alimentação de qualidade, lazer, tudo isso, que forma o sujeito integralmente, né? Então, é claro que elas são mais caras. E no caso do Brizola é isso, era o Oscar Niemeyer que projetou os CIEPs. E elas, de fato, são um marco arquitetônico no bairro. Um equipamento público de alta qualidade. É isso. Quem anda de avião em cima da cidade de São Paulo vê as periferias, aquele piscinão do céu, né? Aquele prédio maravilhoso, num bairro pauperizado. Porque essa é a função, né? Você tem um prédio que é uma coisa enorme, que é um marco no bairro. Então, assim, o fato de o PSDB de São Paulo, né, com Alckmin primeiro, depois com Dória e agora com Tarcísio, ter invertido essa lógica, e isso ter se invertido, na verdade, no país inteiro, mostra que as políticas de educação integral foram capturadas pela direita. Basicamente é isso que acontece. Então, aquele debate do Brizola com o Fernando Henrique, na verdade, hoje ele está com o sinal invertido. Ele está com o sinal invertido, porque é o primeiro PSDB, depois a direita liberal, agora a extrema-direita, que implantam programas de expansão de jornada escolar para excluir os estudantes mais pobres. É exatamente o contrário que fazia o Brizola, que fazia a Marta, que fez o Olívio Dutra no Rio Grande do Sul. Esses governos que implantaram programas de educação integral em regra, de verdade, né? De formação humana integral. Então é isso, inverteu-se a lógica e foi-se na direção de uma lógica de exclusão. Infelizmente, essa é a lógica que ocorre no Brasil inteiro. Por isso que a gente precisa pensar com um pouco de cuidado, de cautela, sobre a hegemonia, né, dessa defesa da expansão de jornada escolar no Brasil, né, no estado de São Paulo, mas também no Brasil. Porque as pessoas defendem esse tipo de modelo de escola como se fosse a única salvação da escola pública, e isso não é verdade. Porque o que nós estamos vendo
empiricamente nas redes de ensino é exclusão. Então, enfim, com essa mensagem talvez não tão alvissareira, eu me despeço, mas digo o seguinte, que aqui no estado de São Paulo a gente construiu, e acho que a gente constrói todo dia, né, uma luta aguerrida, forte, né, contra o retrocesso. Acho que isso. Esse ano faz 10 anos das ocupações escolares, né, em São Paulo, então vamos comemorar isso. É um momento importante, é um momento de resistência, de criação de repertórios de luta, de surpresas, né, para os autoritários, os tecnocratas, né? Então, eu acho que é isso. Tem uma tradição no estado de São Paulo aí de resistir, né? Então, enquanto o retrocesso tenta avançar e tenta, né, nos emparedar e colocar as pessoas numa situação difícil, também a gente resiste, né? E também a gente impede esse retrocesso de nos engolir, de nos engolfar. Então, é com essa mensagem também de esperança aí numa luta forte contra esses fascistas, esses inimigos da escola pública, que eu me despeço das minhas colegas, dos meus colegas, e agradeço. Tá, eu vou na sequência. Não, eu não tenho dúvida que é uma escola que exclui, né? Ela não é inclusiva, ela é excludente. E ela é excludente também para os professores. Na verdade, é uma escola que também, para ela existir, ela teve que fazer o quê? Mudar a carreira dos professores, né? Porque hoje é preciso dizer que a gente tem professores que vivem, na verdade, uma carreira precarizada, é o estatutário precarizado. Eu falo isso porque eu sou seletista. No Centro Paula Souza, nós somos contratados via CLT. E há uma discussão hoje no Centro Paula Souza. Nós somos concursados, nós somos empregados públicos. E nós já fomos uma ilha de excelência. Nós fomos uma ilha de excelência, não somos mais. Tá? Isso era uma política dos governos do PSDB de criar um centro técnico e tecnológico no estado de São Paulo que poucos adentrariam, né? Poucos estudantes. Sim. E hoje não é mais. Eu não sei se vocês sabem, mas a partir do ano que vem, as 5.200 escolas da rede estadual obrigatoriamente vão ter que ter um curso técnico. Né? Então, acho que há uma mudança também aí, né? Porque se todas essas escolas vão ter um curso técnico, significa que dentro da PEI vai ter um curso técnico também. E esse curso técnico é um curso técnico que não vai ter professor formado, porque ele vai poder ser um notório saber. Por exemplo, você é mecânico, vai lá dar aula na mecânica. Você nunca se formou em pedagogia, etc. Então, você vai poder dar aula nesses cursos e sem laboratórios. Então, a gente está vendo assim, uma precarização que vai aumentar. E do ponto de vista dos professores, ela é excludente. Por quê? Porque professor já não precisa mais ser o professor formado. Então, a gente está vendo na prática aquilo que a gente discutiu na reforma do ensino médio, em 2017, sendo colocado em prática no estado de São Paulo, a partir do ano que vem, a questão do notório saber. E o estatutário precarizado, que eu chamo de estatutário precarizado, porque assim, o nosso sonho, enquanto trabalhador seletista, era ser estatutário. Porque estatutário tinha, apesar de professor nunca ter recebido vale alimentação e nem poder comer merenda na escola, né? O professor acho que é a única profissão que não precisa comer. A gente tinha um sonho de ser estatutário, porque tinha licença-prêmio, tinha abonada, né? Tinha 10 abonados, o Estado tinha 10. Não, a prefeitura tinha 10, o Estado tinha 5. Né? Esse era um sonho dos nossos seletistas, sermos estatutários. E agora, o governo criou isso começou com o Dória, né? Ele criou uma nova carreira. E essa carreira é uma carreira que o professor não tem nada. Ele não tem fundo de garantia como seletista, porque ele não é seletista. Ele é estatutário sem abonada, sem licença-prêmio, sem quinquênio, sem sexta parte, sem nenhum direito. Então, assim, por isso que não há, na verdade, uma redução do número de professores.
E assim, eu não acho exagerado dizer que nós vamos, no futuro, não vamos ter professores. Porque essa carreira nova, hoje, da rede estadual, é uma carreira excludente, que, na verdade, ataque ao professor. Né? Um professor que, por exemplo, para trabalhar na PEI, ele pode ser desligado a qualquer momento. Né? Um trabalhador que está trabalhando na PEI hoje, que é contratado, mais precarizado ainda, porque a gente tem o concursado precarizado. Teve concurso agora no prédio estadual. Teve concurso. Estão sendo chamados professores. Só que esses professores que estão ingressando são precarizados, concursados precarizados. A gente tem o processo seletivo precarizado, né, que é o contratado precarizado, e tem o professor efetivo precarizado. Então, todo mundo que dá aula na rede estadual, hoje é precarizado. Perdeu, a não ser quem não aderiu à nova carreira. Porque tem 2 carreiras. Quando apresenta um projeto na LESP, tem a carreira extinta e tem a nova carreira. A nova carreira é o estatutário precarizado. E a velha carreira é aqueles que vão acabar. É o dinossauro. Vai ficar lá, nunca vai evoluir, porque a carreira foi extinta. Então, isso é um projeto nível estadual, em todas as secretarias. O governador Tarcísio disse que vai padronizar as carreiras em todas as secretarias e ele quer acabar com o estatutário com direito. Ele quer estatutário precarizado recebendo por subsídio que já recebe na rede estadual. E, inclusive, os projetos de lei que chegaram na LESP, dos pesquisadores, da Secretaria de Saúde, todos os projetos que estão chegando de mudança na carreira são projetos via subsídio. Então, isso assim, é um escândalo. É um ataque ao serviço público, ataque ao servidor, né, uma concretização disso. E aí você soma como que um professor ele pode dar aula, né, numa escola PEI, na qual ele tem uma plataforma que ele não pode planejar a sua aula, então ele perde a sua função, né, que se formou para isso, para planejar, para educar, para ensinar, ele não pode. Vem pronto, ele perdeu sua autonomia, ele perdeu seus direitos, ele perdeu, né, tudo o que ele tinha. Então, essa escola não pode dar certo. É uma escola fadada ao fracasso, porque não há escola sem professor. E aí eu fico mais assim indignada de saber que também, nessa semana, o governador anunciou que o projeto dele para a educação de jovens e adultos são salas de 5 a 500 alunos que vão poder frequentar a escola apenas uma vez por mês. Eles vão receber todo o material, vão estudar sozinhos, né? E depois, uma vez por mês, eles vão lá receber orientação. Então, assim, se isso não é desmonte, né? Eu não sei o que é. Então, é um projeto, a PEI é parte do projeto da educação do Estado de São Paulo. O governador Tarcísio diz que está criando também um grande projeto de escola técnica, porque agora vem uma verba federal de isenção no imposto dos estados para o número de matrículas nas escolas técnicas, e ele não vai privilegiar as ETECs para essas matrículas. Ele vai privilegiar a rede estadual. Então, ele vai criar cursos técnicos a toque de caixa. Então, junto com o PEI, junto com esse projeto de EJA, nós estamos assistindo um verdadeiro desmonte e exclusão dos jovens, né? Porque isso que, assim, também afeta muito. Assim, eu fico pensando, porque eu sempre fui uma estudante que tive que trabalhar. Estudei na escola pública, estudei à noite e as salas eram lotadas, né? Então, hoje, um estudante de 15, 16 anos que queira estudar e trabalhar, ele não pode. Ele vai ter que decidir se ele vai trabalhar ou se ele vai estudar. E ele vai escolher trabalhar, porque a gente sabe da situação, né, da condição aí social do país, que não é fácil, né? Então, a gente, de pronto, está excluindo essas pessoas. E quem está excluindo essas pessoas, a juventude, é o governador Tarcísio, é uma política fascista, né? É uma política de extrema-direita, e eu acho que essa é a grande diferença, né, de uma política de extrema-direita, porque ela é violenta em todos os âmbitos, né, a escola pública, porque eles não querem, o fascismo não quer que a juventude pense. Por isso, né, o projeto de redução do ensino de filosofia, de história, a gente sabe disso. Então, é uma combinação, e isso começou com o golpe de 2016, né, porque
reforma do ensino médio de 2017, reforma trabalhista que deu a abertura para fazer isso hoje, que vive os professores na rede estadual, reforma trabalhista, e a reforma da Previdência. Né? Que aqui em São Paulo, em 2019, nós fomos recebidos a bomba e gás lacrimogêneo na Alesp para eles aprovarem a mudança no Estatuto do Servidor Público. Por isso que a gente tem hoje esse tipo de carreira, porque nós tivemos uma mudança no Estatuto do Servidor Público em 2019, né, que transformou, que possibilitou o pagamento por subsídio, né, que possibilitou esse tipo de precarização. Então é isso, a gente tem que lutar, né, nenhuma lei é irreversível, a gente sabe disso, né, a gente precisa lutar para retomar os nossos direitos que a gente perdeu. A gente lutou, né, em 2015, os estudantes lutaram, né, contra a reforma do ensino médio. Nas escolas técnicas, os estudantes lutaram em 2015 para ter merenda. Porque em 2015, os alunos da ETEC, eles tinham ensino integral e não tinha almoço. Os estudantes recebiam bolacha. E ficavam das 7 da manhã às 3 da tarde. Eu, várias vezes, peguei aluno desmaiando. Dando aula, aluno desmaiando, com fome. A gente ia comprar alguma coisa para os alunos comerem. Era a situação. E eles foram reprimidos. Foi uma luta e eles conquistaram. Esse direito que eles conquistaram, passou alguns anos para eles fazerem o quê? Tentarem tirar. Porque eles começaram a ir contra o ensino técnico nas ETECs, acabaram com os ETINs, criaram um módulo MTEC, só de um período. Só que no Ministério Público a gente conseguiu que mesmo o MTEC tem que ter almoço na ETEC, porque nem almoço eles queriam pagar para os estudantes. Né? Então essa é a nossa luta. É uma luta por uma escola, né, que seja uma escola pública, democrática, gratuita, de boa qualidade, com um professor bem pago, com um professor bem formado, né? Porque não basta a gente discutir o modelo, a gente precisa também discutir os profissionais, que não é só o professor também não, né? Porque aconteceu ontem, aqui eu falei para vocês da escola Mariana Solimões, que 2 alunas começaram a brigar e não tem ninguém, porque não tem funcionário. Chamaram a polícia para os estudantes dentro da escola. Uma escola que não tem funcionário, não tem ninguém. A ETEC é assim, a escola estadual é assim. A gente pode visitar qualquer escola aqui no estado de São Paulo. Aliás, o governador deveria ir visitar a escola, né? Ele deveria ver a situação, porque ele fica falando por aí de educação, mas ele não entende, ele não pisou nunca em nenhuma escola. Tem que ir lá olhar, porque tem professor, falta professor, na verdade, falta professor nas escolas, e não tem funcionário. Não tem funcionário na secretaria, não tem funcionário nos corredores. As escolas, na verdade, vivem ali com uma coordenadora e um diretor. É isso, a escola pública é isso. Né? E é uma vergonha, porque tinha que ter merendeira, tinha que ter, né? A gente tinha que retornar àquela escola que tem a merendeira, que tem a tia lá que fica no corredor, né? Que tem os profissionais em educação, que hoje não tem na rede estadual e não tem nas ETECs, né? Que eu acho que ainda tem na prefeitura. Eu trabalhei na prefeitura, ainda tem, né? O ATE. Não existe ATE na rede estadual e nem nas ETECs mais. Assim, aqueles que estão aposentando, tem 1 ou 2. Aposentou, não tem reposição de trabalhadores. Né? Então, isso é uma luta que a gente tem que ter. A luta em defesa da profissionalização, né? Da educação, professores, merendeiras e todos os profissionais que a escola precisa. É isso, gente. Vamos à luta. Educar é preservar. É preservar a dignidade humana, é preservar a qualidade de vida, e o projeto PEI, a gente sabe que não tá para isso. Tá para um repertório politiquês, porque a política é nossa. A política tem que ser nossa, os espaços têm que ser nossos. É importante ter pessoas como a Sirlene lá no parlamento, é importante ter você filiada e organizada. Então, porque educar é isso, é ter qualidade de vida,
Não é quantidade. O projeto do PEI faz isso. Ele quer uma quantidade que não tem a ver com qualidade. Então, a gente tem que continuar resistindo. Ricardo Nunes, Tarcísio, tem que entender que há um movimento de pessoas que têm pertencimento do que está falando. A escola pública, ela é a maior movimento e prova de resistência na narrativa de todos vocês aqui que souberam falar sobre isso. Então, eu agradeço mais uma vez estar aqui compartilhando com vocês, que mais pessoas possam vir falar sobre a escola pública. Muito obrigada a todos que contribuíram aqui para o meu dia de formação, porque hoje foi um dia de formação, e que a gente possa reverberar com os dados do Fernando, com a sua luta de resistência, com a nossa codeputada, cada vez mais para que outras pessoas consigam entender o que está acontecendo nessa cidade e neste estado, que é referência de luta. Porque o dia que essa cidade, que esse estado falar assim, não estou dando conta, que a gente vai desistir, nós somos espelhamento para o resto do país. Tudo que acontece nesta cidade, nesse estado, em todas as esferas, vai ser espelho. Então, se a gente desistir, outras pessoas vão desistir. São Paulo é uma referência de muitas coisas. Eu não fui a primeira, não serei, infelizmente, a última professora agredida em 2018, e depois disso a minha vida teve um divisor de águas importante. Eu fui conhecer o parlamento, que eu não sabia o que era. Quando eu fui ser assessora parlamentar, me sentia mal, porque aquele espaço não foi feito para a classe trabalhadora. Não é todo trabalhador que pode estar falando hoje no microfone. Assim, eu gostaria muito que as pessoas pudessem, mas as pessoas trabalham para comprar, vender o almoço para poder comer a janta. Então, são essas pessoas que estão no trem, que estão no metrô, que precisam saber que a política é nossa, o nosso corpo fala. E o nosso corpo fala resistindo, o nosso corpo fala formando. Então, educar é preservar. Eu continuo a dizer, educar é preservar a dignidade humana. Então, por isso que o ataque é brutal à educação pública de qualidade. Porque a gente tem trabalhadores que formam toda uma rede de resistência para atender esses alunos, atender esses bebês e crianças, que no meu caso eu trabalho com a primeiríssima infância. A gente vê que as pessoas estão cansadas, estão desgastadas, elas não contam com o salário dela no final do mês. Hoje nós somos estatutários, que é o concursado. Mas até quando a gente também vai conseguir resistir a tudo isso? Então, a gente precisa fomentar novas ideias, fomentar novas estratégias de luta, que talvez a nossa luta só pelo sindicato não está dando certo, a luta só através da greve não está dando certo, porque a gente sabe que há um colhimento de dados, quem está fazendo greve, eles sabem quem está fazendo greve, nós somos figurinhas carimbadas, há um levantamento, a diretoria regional de ensino liga para a escola para saber quantos estão de greve, quantos não tem. A gente vem de uma narrativa que se desconstruiu pelo bolsonarismo, que o sindicato não presta, que o sindicato é coisa de vagabundo. A organização da sociedade civil precisa acontecer, legitimar. A gente tem que trazer as pessoas para entender que a educação é um processo legítimo de conquista de qualidade humana. Então, é isso. Eu agradeço e vamos, que a luta vai ser grande. O ano que vem é ano de eleição e a gente precisa cada vez mais usar as redes sociais a favor. Os algoritmos funcionam, mas a gente precisa selecionar o que a gente também está vendo. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai passar esse bate-papo de hoje para a sua turma, para a minha turma e para além disso? Porque eu estou dentro do metrô, eu estou falando com as pessoas, eu estou no trem, eu estou falando com as pessoas. Porque, infelizmente, a gente vive no nosso mundo, a gente acaba, às vezes, até se blindando para proteger. Eu costumo dizer, por isso que essa questão da ilha de excelência me marca muito. Porque eu tive um profissional que trabalhou comigo na DRE Butantã, que eu já andei por essa DRE aí todas, né? Por opção, porque eu gosto de conhecer. E ele falou, nunca fique ilhada, Luciana, nunca fique sozinha. Nós somos seres coletivos, sociais. Essa coisa de ilha de excelência não funciona, porque você desmotiva, você se sente sozinho, e mesmo que você esteja numa situação, talvez social e financeira, um pouco melhor, que é difícil hoje em dia, você vai se sentir sozinho, vai ter o vazio. Então, você é um ser coletivo. A gente precisa acreditar na organização da sociedade civil e que, para além, que a gente possa dialogar com as meninas que trabalham na cozinha, com as meninas que trabalham na limpeza, o que está acontecendo, onde está machucando, o que está faltando para vocês. Vocês estão organizados, o que significa o sindicato para vocês, porque é isso que essa gestão do Tarcísio está fazendo, é desmotivar, desmobilizar. Você não conseguir saber qual é a diferença da lei de diretrizes e base, o povo precisa saber disso, das leis, porque está perfeita, a nossa Constituição é perfeita. Quando a gente lê ali, mas por que não está dando certo? Porque falta educação pública de qualidade. Enquanto eles estiverem atacando a educação pública, a gente vai resistir.
mas precisa de jovens como o Luca, precisa da população ter uma informação que não venha só da mídia burguesa, né? Aquela mídia de Jornal Nacional. Né? A gente tem outras alternativas e isso aqui que está acontecendo hoje é muito importante, que a gente possa divulgar e que outras pessoas consigam participar também. Obrigada. É exatamente isso que você falou, que todas vocês aqui na mesa falaram. O PEI, ele é um projeto de exclusão, mas para além disso, ele também é um projeto de desestruturação do ensino público. Ele salienta o que a gente já conhece como cultura do não saber, que é uma cultura que vai tirar os alunos da escola porque eles vão preferir trabalhar do que estudar. É uma cultura que demonstra que a escola não presta e que é melhor a gente procurar um trabalho do que ir para a escola, já que a escola não é mais um produto acessível. Não é mais acessível para eles não conseguem mais participar desse ensino e não se sentem dentro das escolas. Porque, principalmente o PEI no governo do Tarcísio hoje em dia, a gente tem um ferimento da liberdade de cátedra, que dá a liberdade para o professor de formar a sua aula, de poder dar a sua aula do jeito que ele pretende, conseguir pegar os alunos, porque só os professores e os alunos entendem como que se aprende dentro de uma escola, como que é ensinado. Um professor conhece seus alunos. Agora o Renato Feder, que nunca pisou numa escola pública, vem querer demonstrar e ensinar para o professor como que ele vai dar aula, isso é um absurdo. E é um dos maiores enfrentamentos que a gente tem hoje no governo do desgoverno do Tarcísio no estado de São Paulo. Porque quando a gente retira um aluno de uma escola, quando a gente tem essa exclusão dele, a gente também fomenta que ele não entre numa universidade, que ele não se forme. Porque quando a gente não permite que ele tenha um ensino médio adequado, a gente não permite que ele ingresse numa universidade. E assim a gente transforma todos os jovens em uma mão de obra barata. Todos os filhos da classe trabalhadora em mão de obra barata. O que sempre foi o planejamento desde o início. Que todos os filhos da classe trabalhadora se transformassem nisso, em mão de obra barata. Então eles sucateiam o nosso ensino, sucateiam todas as escolas para que os alunos fiquem presos, cercados, para que não ingressem na universidade, para que não se motivem para ir para a escola, para que não tenham motivos para estar dentro de uma sala de aula e para que não entendam a importância de um ensino na sua vida. E sim fomentam, ainda mais hoje em dia, tem fomentado muito com as plataformas, como que fala? Ai, meu Deus. Gente, eu esqueci. Como que fala? Empreendedorismo. Isso, o empreendedorismo. O Tarcísio agora, com o seu governo, com a forma que ele abrange a educação, salientando o empreendedorismo. Só que esse real empreendedorismo, na prática, é um aluno ficar horas e horas em cima de uma bicicleta entregando iFood, é o Uber, é influencer. São visões de futuro muito rasas, que a gente não sabe até quando vai e que, para além de tudo, também acaba com a sanidade mental desse estudante, acaba com a sanidade mental desse jovem. Então, nosso papel, hoje em dia, é reafirmar novamente, assim como foi na época das ocupações, que não se decide nada sobre nós sem nós. Que daí pra frente é a gente que faz a nossa história e é a gente que forma a nossa educação. E que nós não vamos parar de resistir a esses ataques que a gente vem enfrentando hoje no estado de São Paulo. E que a gente não vai abaixar a nossa cabeça. Que Tarcísio, ele pode ser grande, mas ele não é dois. E que a gente, a grande massa, é bem maior que ele. E que um povo organizado jamais será atacado dessa forma. Então é a gente se organizar, é a gente ir pra luta e ter a coragem de enfrentar esse desgoverno, para que ano que vem ele não se reeleja, para que ano que vem nós não temos que aturar, para além do estado de São Paulo, no Brasil todo, uma extrema-direita absurda. Que o papel único dela é atacar a classe trabalhadora, os mais baixos, é atacar a gente, a grande massa, que, como você mesmo disse, está muito alienada hoje em dia, seja com as redes sociais, com a mídia burguesa, está cada vez mais alienada e cada vez menos dentro desse papel da sociedade que a gente precisa estar. Então é a gente puxar a classe trabalhadora, chegar na classe trabalhadora e falar, o que você está passando
todo esse seu desgaste dessa sanidade mental diária é um projeto. Tem alguém que sentam numa mesa assim como essa e planejam o seu desgaste mental. E planejam os rumos da nossa sociedade. E a gente interferir nesse. É não deixar dormir quem ataca a nossa educação. É não deixar dormir quem ataca a classe trabalhadora e quem ataca a gente. E é isso, obrigada. Obrigado por estar numa mesa com gente tão inteligente. Aí, Tarcísio, você é grande, mas não é 2. Se não deixar a juventude sonhar, ela não vai deixar você dormir. Esse foi mais um episódio do 4V Podcast. Hoje tivemos um bate-papo com excelentes convidados, que denunciam essa imposição autoritária do PEI nas escolas públicas de São Paulo. A história do Lucas nos lembra que a luta pela escola pública e democrática está mais viva do que nunca e é urgente. Se você se indignou com o que ouviu, compartilhe esse episódio. Leve essa conversa para sua escola, para sua comunidade, para seus amigos. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Siga nosso canal, acompanhe os cortes nas redes e, acima de tudo, se organize. A escola pública é nossa e ninguém tira. E até a próxima. Riba.